Café Prime. Açaí é bom, café é bom, Prime é bom, então, Cristiane, tem tudo para ser bom na tua empresa. Cristiane, conte um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, né? De que cidade você está falando, por que você se tornou empreendedora, né? O que está acontecendo com a tua empresa e como é que eu posso te ajudar. Assim, as pessoas vão conhecer um pouco mais da tua empresa. Bom, nós montamos uma empresa em 2019, né? E com 3 meses que nós tínhamos montado, veio a pandemia. Então, assim, a gente passou muito perrengue em relação a essa empresa. Era um sonho que eu tinha de montar um café. E nesse café gerou um açaí. E com a pandemia eu tive que me reinventar, né? Eu comecei a fazer bolos e tudo. E nesse percurso eu tive 3 colaboradoras, uma delas permanece até hoje conosco. Nós estamos ampliando a loja, mudando para um local maior. Mas até isso acontecer, a gente sofre um pouco, né? Eu sou muito coração, sou pouca razão. Então, assim, para o empreendedor é bem difícil. Eu já vi pelas as lives, né? Pelos vídeos que você tem nos ensinado Cristiane, e deixa eu te compartilhado. ensinar Então, então assim, a como é gente que está... você faz para ser coração. Você tem que pensar, se uma pessoa chega atrasada, você e todo mundo que está nos ouvindo, se uma pessoa chega atrasada, está prejudicando todas as outras. Então, como você é coração, você vai aplicar uma advertência nela, para ela parar de ficar prejudicando as outras. Se uma pessoa falta e ela não tem um atestado médico, não tem uma justificativa que abone a falta, ela está prejudicando todo mundo. Pode a empresa perder clientes, a empresa pode até fechar. Então, como você é coração, você vai aplicar uma advertência nessa pessoa para que ela não volte a fazer isso. Quando você é coração, você não vai contratar aquela pessoa que está pedindo, pelo amor de Deus, o emprego, mas que não tem nada a ver com a sua empresa. Porque se você fizer isso, você está usando, não é nem coração, você está usando a falta de coração. Porque a tua empresa pode quebrar e todo mundo que depende dela pode ficar sem emprego. Por ser coração é que você deve colocar as regras. Por ser coração é que você deve fazer tudo direito. Porque aí a tua empresa cresce. E aí você vai contratar um monte de pessoas para trabalhar. Não vai ser sensacional? A Cristiane dando emprego para as pessoas? O país tem milhões de desempregados. Na contagem, eles falam 14 milhões, mas eu acredito que eles não estão nem considerando todos os adolescentes que estão entrando no mercado agora de trabalho e que nunca tiveram uma oportunidade de trabalhar. Como eles nem têm o registro dessas pessoas no mercado de trabalho, são muito mais de 14 milhões de desempregados. Não vai ser bom se você der emprego para todos eles? Sim, tem. Só que para você dar emprego para todos eles, a tua empresa tem que crescer. Pessoal, a ideia é essa. Quando nós falamos, eu sou muito coração, eu não sou razão, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque por ser coração, é que nós temos que fazer a nossa empresa crescer. Porque a gente vai contratar mais pessoas, treinar mais pessoas, fazer esse país ir para frente. Porque existe uma quantidade de pessoas desempregadas e elas precisam de um empresário como você. Elas precisam de um empreendedor como você que dê emprego para essas pessoas. Essa é a ideia. E, Cristiane, eu sei que você está aí me ouvindo, você disse que começou a tua empresa em 2019, mas 2019 foi ontem, né? Foi ontem, um ano em que não existia a pandemia. E antes, Cristiane, o que você fazia? Eu quero, na verdade, aprender a fazer essas contratações, né? De uma forma certa e correta. Porque, assim, a empresa cresceu, eu tenho só uma colaboradora. Mas eu preciso de mais. E hoje eu vou precisar fazer essa contratação. Qual a forma correta para que eu possa... essa questão, eu vi que você falou a questão de que mesmo que eu não esteja, a empresa anda, né? Então, assim, eu quero fazer isso. Eu quero que mesmo que eu não esteja, que tudo funcione. Uhum. É por isso que você tem que tomar cuidado quem você contrata. Eu tenho uma live onde eu ensino desde o passo a passo. Foram quase 2 horas de live. Eu ensinei como é que você faz para fazer os anúncios, colocar os anúncios no Facebook, como você faz para fazer as entrevistas.
Tudo isso, como você faz para separar o currículo que presta do currículo que não presta. E ontem nós estávamos com o Carlos Campos e nós também tiramos muitas dúvidas de contratação. Você estava ontem com a gente? Foram quase 2 horas de live. Eu estou comprometida com cada empresário que está aqui. E digo uma coisa, hoje quem trabalha no teu Açaí Café, qual é teu regime de tributário? Você é MEI? Você é o quê? Simples? Você é do Simples Nacional? Ok, então você pode contratar mais pessoas. E como que você faz para dar conta de um café com uma única pessoa trabalhando? O espaço era pequeno, né? Então, assim, quando eu tinha 2 colaboradoras e quando fechamos, né, para reativá-lo, a gente aumentou. Então, agora, hoje sou eu e ela que fazemos. Nós trabalhamos hoje no delivery, por enquanto não está funcionando espaço físico, só online. Mas assim, como eu estou indo para o físico, então agora eu tenho que me organizar. E quem faz as entregas? E quem faz as entregas? É o aplicativo, tem um aplicativo. Nós temos um aplicativo chamado Tô no Lucro. E aí o aplicativo já se responsabiliza de fazer a entrega, igual que Fome e tantos outros aplicativos que tem. Legal. E aí, de que forma que você faz a divulgação do teu açaí? Nós trabalhamos, eu tenho hoje uma pessoa que é um digital, que ele faz todo o trabalho, não só do marketing da empresa, mas como ele também faz todas as postagens, né? Mexe com a minha. E tirando isso, a gente sempre faz stories, mostrando como que tudo funciona, como que está sendo feito, como que estamos preparando algumas coisas. E assim a gente tem uma demanda boa, porque na minha cidade eu trabalhava em consultório médico. Então, na verdade, eu não era empreendedora, era secretária de médico a vida inteira. Então, tem 2 anos, na verdade, que eu comecei. Então, é todo mundo novo. E de onde saiu essa sua vontade de empreender? De onde? De uma dificuldade que eu passei. E eu achei melhor cuidar da minha família, ter o tempo para eles, para que eu pudesse ter esse feedback, né? Então, assim, como eu trabalhava numa empresa de médicos, e aí eu saí de lá e nós decidimos montar. Eu sempre gostei de cozinhar, então, assim, veio essa paixão. Eu sempre gosto de fazer comida, bolo, essas coisas, toda a vida eu gostei. Então, mas você vai ter que tomar muito cuidado, porque esse é o primeiro erro que os empresários cometem. Então, eles gostam de fazer pão, eles montam a padaria, eles gostam de cozinhar, eles montam um café. Por quê? Isso vai acabar gerando muitos ciúmes pelas tuas receitas e pela tua parte daquilo que você faz. Primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser desapegar. E a única forma, e você como secretária, você vai saber fazer isso muito bem, é documentar tudo aquilo que você faz e como você faz, de forma que até mesmo uma criança de 8 anos de idade consegue ler e fazer. Essa é a primeira parte. Essa pessoa que trabalha com você, ela é responsável por qual parte dentro da tua empresa? Hoje ela faz todos os pedidos. Não tem diferença eu fazendo e ela fazendo. Assim, quando você fala fazer os pedidos, é preparar o pedido? Preparar o pedido, isso, preparar o pedido. Ela já sabe. E ela está na tua empresa há quanto tempo? Que ela está comigo 1 ano. 1 ano, ok. E ela entrou com um cargo, ela continua com o mesmo cargo ou ela mudou? Ela na verdade, ela é uma barista. E ela entrou como barista mesmo na época, só que assim, a gente contratou ela para auxiliar nos pedidos, para fazer mesmo os pedidos. Com a pandemia, o que a gente fez? Ela mesma me ajudou na questão, vamos fazer bolo então para poder movimentar. E aí, eu já vi que ela é muito mais que uma barista. E barista é um cargo que eu não colocaria na carteira dela. Ela está como barista na carteira? Não, tá não. O que ela tem na carteira? Auxiliar. Auxiliar de quê? Cozinha. Auxiliar de cozinha? Não, atendente. Tá como atendente. Então, eu também não colocaria atendente. O melhor CBO que tem é o operador de loja.
Que o operador de loja, ele faz várias coisas, ele cuida do estoque e tudo mais. Ok. Se eu fosse você, eu pensaria, já que você quer crescer, numa escala do operador de loja 1, operador de loja 2, operador de loja 3, operador de loja 4. O operador de loja, ele pode fazer uma série de coisas dentro da tua empresa. E, de repente, você pode colocá-la como operador de loja 2, fazer uma promoção, e ela tem que ser, fundamentalmente, a pessoa que vai te ajudar a escolher quem você vai contratar. Ok. Se ela não te ajudar, metade do caminho você já perde. Por quê? Em geral, os donos, eles contratam e colocam para trabalhar com as pessoas, e depois não dá certo. Então, como ela é a pessoa mais antiga, ela vai ser mais ou menos a pessoa que vai treinar as outras, não é mesmo? Sim, sim. Isso. E aí, é muito importante que ela tenha um salário um pouquinho maior que o das outras. E quando você contrate as outras pessoas para estar trabalhando com você, você já coloque essas pessoas de acordo, né, com as atividades que elas vão fazer, tudo certinho, o cargo delas. E aí, essa pessoa que está com você há mais tempo vai te ajudar a formar. E essa provavelmente é a pessoa que daqui aproximadamente 2 anos consegue tocar a loja sozinha. Ok. Valendo. Porque se ela está com você há 1 ano, daqui 2 anos você já vai poder viajar, tirar férias. Só que para isso ela precisa recebendo, né, treinamento da tua parte de tudo aquilo que ela pode fazer. Para que você vá empoderando ela dentro da tua empresa. Entendi. E é muito importante que tudo esteja no papel. Desde as tuas receitas, desde como preparar. Eu sei que preparar um copo de açaí é fácil, mas colocar certinho quanto vai de cada um dos ingredientes. Com o tempo, né, quando vocês estiverem com as lojas abertas, imagina o volume de pessoas que não vai ter. Se você pegou, pensa comigo, Cristiane, se você pegou a pior fase do mundo e você está ampliando e indo para uma loja maior, Sim. você já imaginou o que não vai acontecer quando essa pandemia passar? Vamos Você vai ter que estar crescer e vamos gerar muito, mais empregos. você vai ter que estar muito preparada. Então agora que vocês são em menos pessoas, vocês vão precisar começar a aprender, por exemplo, a porcionar. Porcionar tudo aquilo que vai ser colocado das coberturas, tudo aquilo que vai ser colocado em cada copo, para que vocês possam ter um padrão de entrega. Não pode uma pessoa receber e de repente vem, sei lá, 5 sonhos de valsa, a outra vem um só. Então você vai começar a cuidar dos controles. Se você comprou 10 sonhos de valsa, tem que ter saído 10 açaís com sonho de valsa. Se você não começar a ter esses controles agora, você pode ter problemas no futuro. Eu não sei qual é o sistema que você tem para emitir notas fiscais, mas tem um sistema que é gratuito e que eu sempre recomendo para os meus alunos, o Carlos sempre recomenda, que é o MarketUp. MarketUp é um sistema gratuito para emissão de notas fiscais e que ele cuida do controle de estoque, de tudo. Você coloca tudo o que você tem e ele consegue estar te ajudando muito nisso. Ele é um sistema gratuito porque ele é patrocinado por grandes, grandes empresas. Porque você tem que pensar que se você cresceu na maior pandemia, né, na pior situação que o país e todo mundo está vivendo, você já imaginou quando a pandemia passar? O teu foco tem que estar sendo no próximo verão. Feriado de 7 de setembro, nós vamos ter uma quantidade muito maior de pessoas vacinadas, vai estar muito mais seguro ir para a rua. Então, quando a gente pensa setembro, outubro, novembro, que é a primavera e depois o verão chegando, você vai ter que estar muito preparada. Uma das coisas que eu recomendo que você assista, você já viu o filme que é a história do criador do McDonald's? Sim, sim. Fome de Poder? Então você lembra que os donos do McDonald's, eles ficavam lá na praça, riscando o chão com giz. Aqui vai ficar o hambúrguer, aqui vai ficar o milkshake, aqui vai ficar não sei o quê. Então eles ficavam riscando, né, o chão para que eles pudessem decidir qual era a melhor forma. Então, às vezes, eles colocavam hambúrguer, batata, e aí no que a pessoa esticava o braço, a pessoa do hambúrguer estava esticando na frente da pessoa da batata, e aí já não podia, apagava tudo e começava de novo.
Eles faziam uma simulação do processo. Hoje é muito tranquilo, você vai, você atende, você está lá, mas você quer crescer, pensa no processo e pensa nas atividades. Porque quando você fala que você vai contratar mais uma pessoa para fazer o quê? E aí todo mundo começa a fazer todas a mesma coisa. Só que quando você crescer, você já sabe que essa pessoa que tem a formação de barista, ela pode estar coordenando o açaí e estar cuidando do bar. Porque ela tem a formação de barista. E quando eu digo do bar, é do café, porque você tem um café também. Eu digo do salão, né, onde tem o café e todos os outros tipos de café. E eu vou te falar uma coisa completamente maluca. Você já testou café com açaí? Não, o café com açaí não, mas bolos com açaí, essas coisas já. Eu testaria café com açaí. Porque da mesma forma que tem aquele café gelado com sorvete de creme que fica maravilhoso, de repente café com açaí pode dar bom. E como vocês são café e açaí, eu começaria a pensar em alguma coisa que pudesse ser diferenciada. De repente, até colocar também o sorvete de creme junto com o açaí, para o açaí não predominar tanto o sabor do café batido, do café gelado. Mas eu começaria a pensar realmente em receitas diferenciadas. E aí, você tendo pessoas no operacional, você vai poder ficar muito mais na parte de teste, que é a tua área. E aí, o que fazer com esses testes? Ouvir a opinião dos teus clientes. Imagina só, você está indo lá tomar um açaí e você recebe uma xicrinha de café gelado com açaí e creme. É uma boa, Não é? Vou... E aí você começa a ouvir a opinião dos seus clientes, diretamente dos seus clientes. Cristiane, você vai ter que estar muito preparada para o teu crescimento, muito preparada. Porque se quando o mundo todo estava invertido, você cresceu, você está indo para um salão maior. Você não pode errar no contrato, você não pode errar na contratação, você não pode pagar vale transporte em dinheiro, você não pode deixar de pagar vale transporte. Você não pode deixar de ter um contrato com tudo muito escrito, muito claro. Aproveita que agora você acha que está corrido. Não está. Não está. Quando chegar em outubro, se você não tiver com tudo porcionado, tudo organizado, com um sistema de nota fiscal, um sistema de estoque, você não vai saber nem o que estão colocando no açaí. Vai ser aquela história assim, é meu amigo, eu vou colocar três Rafaelo no açaí dele porque é meu amigo. Então, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Você tem que estar com todos os controles prontos, com qual é a rentabilidade que aquele estoque vai te dar. Se no teu estoque tem Rafaelo, Sonho de Valsa, Nutella, qual é a rentabilidade que aquele estoque dá? E hoje você está acostumada a fazer compras para poucas porções, né? Porque é só você e uma funcionária. Você já tem que desenvolver fornecedores com preços melhores, né? E quando você vai para esse novo açaí, é importante que tenha uma cozinha para as pessoas poderem comer também e poderem ficar fora do ambiente da loja. Porque vocês vão crescer muito. Vamos. Tenho buscado isso. Quando eu fiz essa mentoria, eu falei, é mais uma para mim, é uma agregação de valores, né? Eu acho que vocês têm dado muita coisa boa para os empreendedores e eu acho que precisamos buscar isso. O pessoal falando, é linda a história da crise, Deus é fiel. Então, realmente o pessoal está aqui gostando, né? Aqui uma pergunta importante, Cris, vamos ver. O Alisson perguntando. Bom dia. Após realizar todos os procedimentos, como exigir que os empregados cumpram os procedimentos? Em caso de erros operacionais, por descumprimento dos procedimentos, podemos descontar? Essa pergunta tem tudo a ver com você, hein, Cris? O que acontece, Alisson, Cris e todo mundo que está nos ouvindo? A lei, ela diz o seguinte, que sempre que a pessoa causou um prejuízo para você, você pode descontar, desde que tenha havido dolo. Dolo, D-O-L-O. São 4 letrinhas que significa a intenção de ter te dado o prejuízo.
E como é que você faz para documentar isso? Primeiro, Alisson e Cris, é fundamental que sejam os próprios empregados que te ajudem a fazer os procedimentos, porque ninguém conhece melhor do que eles. É muito importante que eles escrevam quais são as suas atividades e quais são as suas responsabilidades, porque aí você tem um documento com a letra deles. E esse documento você vai transformar numa reunião. E é isso, Cris, que você vai fazer com todas as suas atividades e as atividades da pessoa que trabalha hoje com você. E eles vão escreve tudo o que eles fazem no papel. Com esse documento, você vai fazer uma reunião e vai falar, ah, que bacana, muito obrigada por ter feito, tal. Você já entrega o papel e diz, a reunião é às 4 da tarde, para a pessoa não ficar enrolando também. E aí você agradece e você diz, olha, mas isso aqui não está faltando? E aquilo outro? Não, mas será que isso aqui é a sua tarefa? E aí você discute com ele até vocês chegarem num entendimento de quais são as tarefas que a pessoa vai desenvolver. A partir daí, fica muito mais fácil para você transformar isso num documento mesmo. E a pessoa vai assinar. E aí você guarda aquele original, onde ela tinha escrito com a letra dela, mais o documento, e isso vai se chamar descrição de cargo. A partir daí, Alisson, quando a pessoa tem clareza daquilo que ela faz, você vai ter que ficar muito menos cobrando a pessoa. Fulano, você esqueceu disso. Fulano, isso aqui é sua obrigação. Fulano, por que você não fez? Isso acaba. Porque a pessoa faz o documento e ela escreve. E aí você conversa com ela e fala o que ela faz de manhã, o que ela faz de tarde, o que ela vai fazer à noite. Então as coisas ficam muito mais claras para ela. É a partir da descrição que sai o procedimento. Porque se lá está escrito, por exemplo, colocar açaí no copo, que é uma coisa que ela faz. Responder o WhatsApp. Então lá está escrito o verbo de ação, o que a pessoa faz. Cada linha dessa vem o como. E aí você vai sentar com a tua equipe novamente. E se você tem uma equipe com 300 pessoas, senta somente com os líderes. Mas você precisa sentar com eles. Porque aí eles vão falar, mas como coloco o açaí no copo? Aí vem o procedimento. Pegar a colher tamanho tal, colocar de tal forma, e aí vem certinho, né? Quais são as respostas do WhatsApp que tem que ser dadas, né? Responder o WhatsApp a cada 10 minutos, estar com o WhatsApp presente, Aí vem qual é a forma que você quer que aquilo seja feito. Mas quem escreve esses procedimentos são eles. No instante em que você olha Você vai fazer isso, Cris, com a tua funcionária, com a tua empregada hoje. E no instante que você olha para ela e você fala assim, eu vou organizar a empresa, mas sozinha eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda. Você pode escrever para mim todas as suas atividades, o que você faz, como você faz, por que você faz? Faz isso para mim. E assim você vai me ajudar a organizar a empresa. A mesma coisa, Alisson. Pessoal, vamos criar aqui os procedimentos e o passo a passo do que vai ser feito. E de tempos em tempos, Alisson, revisitar esses procedimentos. De tempos em tempos, reunir a equipe. Pessoal, vamos fazer um fluxograma? Vamos pôr aqui em imagens o que a gente faz, depois aquilo. E aí você começa a transformar em mapa mental, em várias coisas. Mas quem faz são eles. Fica muito claro quando eles participam o que é que eles têm para fazer. Aí as chances deles não seguirem são muito menores. E quando você documenta a criação desse processo, a justiça entende que você está treinando a pessoa. E quando a pessoa comete um erro, você vai precisar aplicar uma advertência. E então, se a pessoa volta a cometer o erro, aí existe uma possibilidade de você conseguir descontar com sucesso. Por quê? Porque você fez a descrição das atividades, você fez o processo que a pessoa vai fazer para trabalhar junto com ela. Você não entregou um papel para ela. Fala sério, gente, quem aqui leu o manual da televisão que comprou? Ninguém. A gente compra a TV, a gente tira o plástico, joga o manual no chão e quer apertar o botão, né? A gente não lê as coisas. Então, não adianta você entregar para ele o procedimento, a descrição, as regras, o regimento feito pelo Papa, feito pelo Obama, pelo advogado mais bambambam que tem. Não vai resolver. Porque não foi a pessoa que fez, então é difícil para ela entender. Agora, quando ela escreve com as palavras dela, ela entende.
E aí ela escreveu com as palavras dela e você vai traduzindo e vai falando. Ah, então quando você diz pega o copo d'água, você quis dizer levanta o copo d'água? É isso. Ah, então vamos escrever levanta, né? Aí você quis dizer dar um golão na água. Você quis dizer, então, beber um gole de água. Assim, assim. Então vamos escrever beber a água em vez de dar um golão, porque dar um golão pode ficar estranho. E aí você vai, junto com a pessoa, traduzindo para criar o documento. Se vocês fazem isso, eu duvido que você tenha que ficar chamando a atenção da pessoa. Eu duvido. Uma, que a pessoa se dá conta do quanto ela é importante no processo e do quanto ela é a mentora daquilo que está acontecendo. Ela se dá conta disso. Não que antes ela não fosse importante, mas é que neste momento você está mostrando para ela que ela é importante. E isso é muito, muito legal. E para que você possa descontar absolutamente o que aconteceu, você tem que documentar e provar que a pessoa fez de propósito. E ainda assim é difícil, porque a pessoa pode entrar na justiça e falar que foi um acidente. E a pessoa quebrou lá uma tigela, e a pessoa pode dizer, quebrei por acidente, e ela ganha. É muito complicado você provar. Talvez ela quebre uma tigela e você só aplica uma advertência e depois na outra tigela que ela quebre, você consiga fazer o desconto. Mas entre uma tigela e a outra, você vai ter que fazer um treinamento de como segurar a tigela com segurança. Eu estou dando exemplos assim, só para ilustrar, né, exatamente como a gente tem que fazer. Faz sentido isso, Cris? Faz sentido, muito sentido. E o que você vai fazer hoje, então? Pedir para ela escrever. E escreva as suas também. Porque hoje você está fazendo uma grande quantidade de atividades que você não vai poder fazer em outubro. E outubro está na porta. Outubro começa aquele calor, ainda não é verão, mas já começa aquele calor. Todo mundo para a rua, as pessoas, o seu açaí vai estar bombando demais. E muito provavelmente no final de semana. Então, você já tem que pensar qual vai ser a escala de trabalho que você vai contratar as pessoas. A tua tarefa hoje é ir olhar a tua convenção de trabalho para saber quantas folgas ao domingo você tem que dar. Porque, de acordo com a lei, a CLT, homens é uma folga por mês aos domingos e mulheres 2 folgas por mês aos domingos. Mas tem convenção que diz que são 2. E aí a gente tem que seguir a norma mais benéfica. Aí tem que dar 2. Então, o teu trabalho é fazer as suas atividades, olhar a convenção e pede para ela escrever as atividades também. E senta com ela e pergunta, e qual vai ser o perfil das pessoas que a gente vai contratar? Quem que a gente vai contratar agora? Onde que você acha melhor? E 1 ano de empresa já está na hora de você promover essa pessoa. Não com aquele aumento de salário que é obrigatório do dissídio, mas sim coloca pelo menos 5% a mais do salário dela, um sinal de reconhecimento do quanto ela está crescendo, né? Do quanto ela está crescendo. E eu pensaria em trazer todo mundo como operador de loja. E ela já entraria como operador de loja 2, para que quando o operador de loja 1 chegar, já saiba, ele é 1, ela é 2 e ela está acima deles. Eu pensaria isso. Faz sentido? Faz sentido. Então, e ter tudo documentado. O que entra, o que sai, que nem aqui o Gil, ele está falando aqui que ele trabalha na área de construção e não está tendo nenhum lucro. O que fazer? Fecha a empresa e manda currículo. Porque não tem jeito. Se a empresa não é lucrativa, se você está gastando mais do que o dinheiro que está entrando, não tem como continuar. Porque, Gil, quanto mais você continuar, maior vai ser a sua dívida. E eu tenho certeza que a tua resposta é, não, eu não quero isso, entendeu? Então, você vai ter que dar um jeito de aumentar os seus clientes e reduzir os teus lucros, reduzir o teu lucro imediatamente e reduzir também todos os teus gastos. Precisa verificar se você está retirando da empresa um prolabore de acordo com o quanto a empresa é lucrativa. Às vezes o dono da empresa, ele retira, mas a empresa não deu aquele dinheiro todo. E aí ele quebra a empresa. Eu já vi muitos empresários ricos com empresas quebradas. Porque eles vão comprando carro, vão comprando fazenda, vão comprando as coisas, né? Então, Gil, precisa colocar no papel, saber onde é que está o furo. Se está faltando cliente, o que está fazendo, enxugar essa equipe,
né? Alguma coisa precisa acontecer. Você me esclareceu muito essa questão de como manter depois, né? Com esse aumento, com esse crescimento, para tudo manter da mesma forma que era, né? O padrão de tudo, de toda a qualidade. Hoje a gente já faz o posicionamento, por exemplo, a gente faz a carne de sol, a gente cozinha, já coloca as porções certas para tudo já vai na porçãozinha certa. Né? Então, assim, isso aí a gente já tinha por exemplo, fazendo os bolos de chocolate, a gente já tem, sabe? Um tablete. Então, assim, isso aí a gente já tem encaminhado, justamente porque, assim, como meu esposo é contador, então, assim, ele pega um pouquinho no meu pé em relação a isso. Olha, a senhora tem que precisar anotar, precisa precificar, precisa disso. Ele já faz essa cobrança, né? Então, assim, então você já tem meio caminho andado, Cris, para dar certo. O esposo contador, ele já vai cuidar também do teu contrato e tudo mais. Ele assistiu ontem a live com o Carlos? Não, eu vou pedir, como ficou gravada, eu vou pedir ele para estar assistindo. Ele trabalha em uma outra empresa, ele é gerente financeiro de uma empresa, e aí ele me dá esse auxílio, né? Na verdade, paralelo ao trabalho dele. Mas assim, a gente já faz isso aí, questão de preço, a gente já vê, por exemplo, a gente está fazendo cotação de copo descartável, quanto que fica, onde fica mais barato. Então, assim, a gente já tem tido esse cuidado. Hoje, o que eu não tenho é justamente a questão de contratação. Então, como você está, a sua orientação está sendo ótima, é tanto que eu falei, e por incrível que pareça, eu tinha falado para ela, assim, vou botar tu para contratar funcionário, para saber mais ou menos. Porque como ela já sabe de como que eu sou em relação a produtos, em relação a tempo. Então, assim, eu sou um pouco exigente nisso aí. Mas assim, Cris, cobra o funcionário. Eu já não sou tão assim. Eu sou de lá e fazer. Mas você concorda comigo que se a pessoa fez toda a descrição das atividades, depois vocês começam a fazer o procedimento, cobrar vai ser uma coisa desnecessária, porque cada um sabe o que tem que fazer. A única coisa que você vai fazer é lembrá-lo que, né? E aí você pode perguntar, lembra que a tua responsabilidade é todos os dias de manhã fazer tal coisa? E como eu posso fazer para te ajudar a você se lembrar? Entende? É diferente de quando o empresário é mãe, sabe? Fica assim, filho, tira a toalha molhada, filho, de cima da cama. E o filho não tira. Aí a mãe vai lá e tira. No dia seguinte, filho, tira a toalha. Aí é mãe, né? Não é empresário. Então, você tem as suas responsabilidades e ficar cobrando não é uma delas. Quando você percebe que você já cobrou uma vez, já cobrou 2 vezes, já cobrou 3 vezes, as coisas não estão acontecendo, fala com a pessoa, como é que a gente pode criar um procedimento sobre isso? Como é que eu posso te ajudar a você não se esquecer? Né? Como é que eu posso fazer? Vamos colocar aqui na porta, vamos colocar aqui na tela do computador, vamos pôr um post-it aqui, vamos colocar seu celular para despertar, e aí coloca o celular para despertar na hora que tem que fazer aquilo que ele está esquecendo. Mas ele é que vai criar essas formas de se lembrar. Porque você precisa deixar bem claro, falar assim, olha, o meu papel aqui não é ficar te lembrando. Eu não posso fazer isso, esse não é o meu papel. Como é que eu vou fazer para que você se lembre, né? É mais ou menos por aí. E você já sabe que depois que você colocar todas as atividades, você senta com essa pessoa que já está com você há mais de 1 ano e que foi bastante empreendedora, vamos fazer bolo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, me pareceu uma pessoa diferenciada. Me pareceu uma pessoa diferenciada. E aí você já coloca que agora é o momento de trazer mais gente para a equipe e dela ser promovida. Se você já coloca 5% a mais no salário dela, já é uma promoção. 10% então é festa. É festa. E aí ela pode te ajudar a fazer a seleção das outras pessoas, dependendo do que cada uma vai fazer. Principalmente esse pessoal jovem que você vai contratar, pede para mandar um vídeo. Pede para mandar um vídeo. Por que deveria ser contratado? Aí você vai perceber, você pede para mandar um vídeo, fala assim, vai vir 100 currículos, você nem perde tempo lendo, não perde tempo. Você só responde com Ctrl+C, Ctrl+V. Se é secretária, você sabe o que eu estou falando. Ctrl+C, Ctrl+V, você responde, muito obrigada pelo teu currículo, é um prazer
ter o seu interesse, né, em participar da vaga, e a próxima etapa você vai ter que mandar um vídeo no WhatsApp tal, né, de 20 segundos no mínimo, no máximo 1 minuto, e me explicando por que você deveria ser um candidato contratado. E sabe o que vai acontecer? De 100 currículos, você só vai receber 5 vídeos. Entendi. De 300 currículos, você vai receber 12 vídeos. Entendi. Porque as pessoas querem emprego, mas elas não querem trabalhar. Carmen, mas eu vou perder todos esses outros currículos? Não, você vai se livrar desses outros currículos, é diferente. Você não vai perder, você vai se livrar, é livramento. Entendi. E aí você vai abrir e olhar somente aqueles currículos. E depois você vai olhar nas redes sociais para saber quais são os valores daquela pessoa, quem é aquela pessoa. Talvez seja interessante você dar oportunidade para pessoas mais velhas também. E não somente as menininhas que de repente chega no sábado, vai para a balada e acorda impossível no dia seguinte. Então, às vezes, você tem uma equipe, né, mesclando pessoas mais velhas com pessoas mais novas, eu acho que pode ser uma boa medida. E mesclar também homens e mulheres, né, eu acho que essa também é uma boa pedida. Ok? Eu vi, porque assim, eu vejo que se a gente estiver bem estruturado, automaticamente eu vou ter lucro, né? Eu vou conseguir manter uma empresa sólida, correto? Mais ou menos. Tem empresas que elas estão bem estruturadas e aí elas têm todos os procedimentos prontos, todas as descrições de cargo, elas têm tudo pronto, mas elas não envolveram a equipe. E uma empresa é formada por pessoas, não somente de paredes. Então, às vezes você contrata um monte de advogado, um contador e contrata quem você acha que deve contratar e eles te trazem todos os papéis perfeitos. Mas ninguém envolveu a equipe. Que nem você quer que a próxima contratação tua dê certo? Envolve essa menina. Porque essa pessoa vai trabalhar com ela. Eu já tenho envolvido ela em praticamente tudo. Por exemplo, às vezes eu vou fazer um curso, aí eu falo, olha, eu fiz um curso, vamos ver aqui, vamos sentar aqui, vamos ver. A gente faz, ela traz também para a empresa valores também, né? Por exemplo, tem um bolo de cenoura que até brinca. Eu falo, esse bolo teu deve ser enfeitiçado, porque esse é um bolo que todo mundo é apaixonado pelo bolo. Foi ela que trouxe, é uma receita dela. Então, você entende que está na hora de você promover essa pessoa? E depois, mais e mais, até que realmente ela possa estar até mesmo gerenciando a cafeteria. Talvez, se ela tivesse que montar uma cafeteria, ela não teria condições, não teria coragem, não teria várias coisas. E tá tudo bem. Tem pessoas que preferem mesmo optar por ser empregado e você pode ir promovendo ela e ela vai estar te ajudando muito nessa jornada. E documentando tudo, porque mesmo ela sendo uma ótima pessoa, um dia pode ser que ela queira sair. Sim. E aí, se ela sai e leva a receita do bolo de cenoura enfeitiçado dela, seus clientes vão ficar como? E até eu agora fiquei com vontade do bolo de cenoura enfeitiçado. Pode mandar a receita para mim também, que eu adoro cozinhar. E uma das coisas que eu ainda pretendo fazer antes de morrer é montar uma cafeteria, porque eu também adoro cafeteria. Essa é uma das coisas. Tem até nome, vai chamar Oficina do Café. Nossa! Eu quase abri em 2014, mas aí acabou vindo uma crise de desemprego e coisas assim, então eu acabei optando por não construir. Mas vai chamar Oficina do Café, e eu já fiz vários experimentos, tudo sem glúten nem lactose. Vai ser, daí eu te convido para você vir na minha cafeteria quando eu montar. A gente está numa transição, Carmen, também, de questão de nome. Hoje as pessoas não falam que vão no Açaí Café, eles falam vão lá na Cris. Então, assim, tá tendo essa transição para o meu próprio nome mesmo, dentro da empresa. Porque como muita gente conhecia, então, é da Cris, vamos lá. Então, assim, a gente acabou fazendo esse network, vamos trocar, então. Você pode manter o mesmo nome, eu não faria uma troca, porque uma troca pode ser muito, né, severo. De repente, Açaí Café da Cris. Entendi. Mas não da Cris, da Cris. Entendi. Porque acaba sendo isso que a gente fala. A gente fala, da Cris, né? A gente não fala da Cris.
né? E de repente você consegue manter o açaí e café, porque açaí e café eu acho que vocês podem fazer receitas incríveis. De repente um bolo de açaí com uma cobertura aí de café, alguma coisa. Fizemos. Eu te falo porque eu adoro testar. Eu adoro ir testando, né? Bolo de açaí nós fizemos. Não ficou assim uma coisa gostosa, não. Ficou bem Não, diferente. às vezes pelo colorido do açaí, né? Talvez você não precisa nem manter o sabor do açaí, mas colocar apenas o colorido do açaí, alguma coisa assim. Eu não sei, mas eu acho que você vai conseguir pensar em alguma coisa. Porque, por exemplo, no Norte e Nordeste as pessoas usam açaí de forma salgada, né? Então tem várias... Com tudo. Tem várias formas de ser usado o açaí. Mas eu acho que você vai conseguir ter um bom retorno disso. Experimenta e lembre-se de envolver as pessoas e que não basta uma empresa ser estruturada para a empresa dar certo. Isso não é suficiente. A Nara Ferraz está te desejando muito sucesso e te dando os parabéns. A minha xará, Carmen, ela falou, essa 1 ou 2 domingos de folgas é possíveis uma semana? Não entendi. Para dar a quantidade de horas semanais, é isso? Carmen, é obrigatório por lei 1 domingo ao mês de folga para a pessoa que trabalha, né, em qualquer tipo de jornada, e 2 domingos para mulheres. E é possível que na Convenção Trabalhista de vocês tenha 2, sendo homem ou sendo mulher. Geralmente tem, né? E independente disso, tem que ter as 44 horas semanais. Agora, as empresas normais, é porque assim, restaurante trabalha de final de semana, açaí trabalha de final de semana, tem a padaria que eu fiz a live com a mulher, que eu espero que ela já esteja trabalhando de final de semana, eu não lembro o nome dela, mas eu fiquei morrendo de vontade de conhecer a padaria dela, e tem que, né, abrir aos domingos, então precisa ser feito um ajuste de horas. Mas as empresas normais, escritórios, indústrias, outros tipos de empresa, que trabalha de segunda a sábado ou de segunda a sexta, é só somar as 44 horas. Então, ó aqui a pergunta. Carmen, na sua experiência, quantos por cento do Prolabore devemos retirar? Eu te pergunto, quanto a tua empresa está dando de lucro? Quanto que a tua empresa permite você de retirar de Prolabore? Primeira coisa, você tem que saber qual é a lucratividade da empresa. A segunda coisa, esse dinheiro do Prolabore, ele é um dinheiro taxado, então você tem que pagar o INSS sobre ele. Ele não é um dinheiro que entra limpo na tua mão. É interessante que você não tenha um Prolabore tão alto e deixe para retirar em forma de lucro no final. O teu contador faz isso no final do ano, ele faz a distribuição dos lucros. Mas eu sei que o que você está me falando não é Prolabore. Você quer saber, na verdade, quanto dinheiro você deve tirar para gastar. Eu te pergunto, quanto dinheiro da empresa que está entrando e que você está reinvestindo? Porque às vezes a gente acha, né, que dá para tirar o dinheiro. Tem empresa que nem lucro está tendo. Tem que estar tudo no papel. Quanto está tendo de lucro e quanto dinheiro você está reinvestindo. Por quê? Às vezes você vai num salão, as cadeiras já estão todas rachadas, está tudo feio. Por quê? Porque as pessoas só tiram lucro e não reinveste. Não reinveste. Então, quanto dinheiro você está reinvestindo para pintar, para fachada, para marketing, né, para que a empresa cresça? Para que, de repente, você começou pequeno e você não tinha nenhum benefício para o funcionário, só tinha o Vale Transporte, que é lei. E aí a tua empresa cresce, você quer oferecer uma saúde, né, um convênio de saúde, convênio odontológico, você quer oferecer uma cesta básica, um vale cesta básica. Então, eu te pergunto, o que você está fazendo para a manutenção da tua empresa e o que você está fazendo para o crescimento da tua empresa? Você tem que ter um dinheiro separado para manutenção, para que aquilo continue normal, como sempre foi, e para o crescimento, para que a tua empresa cresça. Depois que você retirar tudo isso, olha quanto sobrou e veja de quanto que vai ser o seu Prolabore, né? Eu acho que essa é uma decisão que só pode ser tomada pelo dono da empresa. Olha aqui a Artimídia perguntando, lá de Lavras, eu posso contratar meu ex-serralheiro só para fazer um serviço na minha loja, ao invés de fichar ele?
Pode, e ele pode entrar na justiça, e mesmo que ele tenha trabalhado um único dia na sua empresa, ele pode entrar na justiça e pedir danos morais, e ele vai pedir também o aviso prévio dele, um mês trabalhado, tudo isso. Ele vai pedir férias, 13º, e talvez ele diga que aquele um dia ele trabalhou várias horas, um único dia. Isso se você tiver sorte. Porque se você tiver azar, ele vai sofrer um acidente na sua empresa. Aí a coisa vai ficar complicada. Porque se ele sofre um acidente e tiver que ficar 8 meses afastado pelo INSS, como eu já vi acontecer, eu já vi uma empresa de pedra que trouxe o rapaz só para cortar pedra aquele dia na empresa deles, porque estava precisando, estava com muito serviço, trouxe esse ex-funcionário, e aí caiu uma pedra no pé do rapaz, quebrou em 3 partes o pé. 8 meses de INSS. INSS não vai cobrir, não. Então, se você tiver sorte, ele só vai entrar na justiça, mas se você tiver azar, ele pode sofrer um acidente. Gente, não façam isso, não. Eu estou até sendo um pouco irônica, mas é para chamar a atenção de vocês. Não tem a forma certa de fazer a coisa errada. Não façam isso. Não fiquem construindo a empresa de vocês em cima de lama, de lodo, de areia movediça. Não. Vamos fazer a coisa certa. Vamos fazer a coisa certa. O que mais, Cristiane? Mas as perguntas que eles estão fazendo estão agregando para mim também, né? Porque a gente fica tão assim que não sabe nem como perguntar tanta coisa. Mas, assim, uma pergunta que ele fez, né? É uma coisa que eu tenho cuidado em relação a, vamos numa, só hoje, não. Eu prefiro trabalhar com a carteira assinada para não ter problema mesmo. Porque eu acho que quando o funcionário não tem. Às vezes as pessoas falam, é CLT. Sim, é CLT, mas é uma segurança para mim e uma segurança para o meu colaborador, né? Eu acho que No Brasil, não existe diarista, que o pessoal acha que existe, não existe. Diarista é só para empregada doméstica que trabalha em casa de família. Casa de família não visa lucro. Então, a legislação permite que a pessoa possa trabalhar 1 ou 2 dias da semana na casa da doméstica, e na casa da dona da casa, a doméstica pode trabalhar. Empresa não existe. E não existe freelance no Brasil. Ah, eu só contratei um freelance. Não existe. Não existe. Freelance, ele deve ter no mínimo uma empresa, um MEI. Por exemplo, eu tenho pessoas que fazem vídeo para mim freelance. Mas como funciona? Eles têm uma empresa, fazem o vídeo lá na casa deles, me mandam o vídeo, eu aprovo, eles me mandam a nota fiscal e eu pago. É assim que é o freelance. Essa história de freelance que a pessoa vem na empresa da gente trabalhar, nananina não. Isso não tem freelance, não tem essa ideia. O risco que existe é grande e aí o empresário que escolhe se quer decidir o risco ou não. A Marlisa, ela está preocupada que ela tem uma loja de presentes e aí ela quer colocar o operador de loja, descrição de cargo. Elas estão como vendedoras. Mali, como é que você faz, Mali, para corrigir isso? Provavelmente elas têm o CBO de operador de loja, porque o operador de loja é uma família de CBO. Dentro desse CBO, operador de loja tem atendente, tem vendedora, tem vários tipos. Provavelmente ela já está com o CBO de operador de loja. E para você colocar todas as funções que ela faz, como você já a contratou, você faz a descrição de cargo. E essa descrição de cargo, da forma que eu ensinei, isso pode evitar até mesmo problemas jurídicos. E se você vai contratar uma pessoa nova, você já coloca na descrição de cargo o que ela tem que fazer. Que ela tem que manter a loja limpa, que ela tem que cuidar da vitrine, que ela tem que cuidar do estoque, do caixa. Agora, se ela vai para o caixa, aí as convenções trabalhistas pedem que seja pago também o acúmulo de função de caixa, especificamente a função caixa. Carmen, mas ela pode cuidar do estoque, eu não vou pagar acúmulo de função? Não, porque você contratou ela para cuidar disso tudo. É que caixa é uma categoria específica, que tem a quebra de caixa, tem o acúmulo do caixa, tem tudo isso. Então, quando a pessoa finaliza a venda e vai até o caixa, ela também precisa receber isso. Serviu para você também, Cristiane? Serviu. Outra coisa, por exemplo, a gente vai contratar novos colaboradores. A questão das receitas, né? A gente vai fornecer e pronto. Não existe segredos, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer com que o funcionário não passe nada que aconteça ali. Porque hoje, infelizmente, Carmen, muitas pessoas, por exemplo, eu tenho uma receita e eu comprei a receita, eu tive um gasto com aquilo ali, com o custo de ir lá, fazer o curso, voltar a trazer para a minha equipe.
E às vezes Uhum. as pessoas pegam aquilo ali e desviam. Eu conheço até uma Cristiane, empresa. mas você vai colocar no contrato? Você vai colocar no contrato sigilo, que ela não pode abrir um negócio que tenha o mesmo ramo que o seu, que ela não pode executar as receitas de vocês para fins comerciais, mesmo que não seja dentro do horário de trabalho. Você pode colocar tudo isso no contrato e não que você vá ganhar, mas pelo menos você vai ter com o que discutir na justiça depois. Então você pode colocar sim tudo isso no contrato, a parte do sigilo e tudo mais. Isso é super importante. O teu marido, né, teu esposo que é contador, ele vai estar te ajudando nisso. Porque aí você já descreve mais ou menos o que a pessoa vai fazer e todo esse sigilo que ela precisa ter. E sigilo mesmo de forma geral. Porque depois eles podem, eu já vi isso, as pessoas usarem até as fotos dos bolos e dos doces que eram feitos na empresa para vender os dela. Porque ela ainda não tinha feito, então ela queria vender e ela começava a usar. Então é muito importante que não seja tirado fotos dentro da empresa sem autorização, que é determinantemente proibido que produtos da empresa sejam fotografados e colocados em suas próprias redes sociais. Tem que deixar isso tudo muito, muito claro, né? Entendi. Mas teu marido vai te ajudar. Eu estou vendo aqui que o Carlos Campos está respondendo aqui para várias pessoas, respondeu aqui para a pousada. Então, ó, sigam o Carlos Campos, que ele vai continuar aquela live de ontem. Aproveitem e seguir Carlos Campos 3Cs, né? E aqui o pessoal está perguntando do vídeo, né, para camareira, lavanderia, cozinha. Não, aí não. São funções muito simples dentro de uma pousada. A pessoa da cozinha é uma pessoa que é cozinheira, geralmente uma pessoa mais velha, não vai ter essa pegada de vídeo. É diferente da cozinha do açaí, da cozinha dos lanches, que é uma cozinha mais rápida, né? Então, lá então, são pessoas mais jovens, que não tenham tanto, né, essa experiência. Agora, quando você fala camareira, lavanderia, são pessoas geralmente muito mais simples. Aí, o que vale a pena é você fazer um teste prático de, no máximo, 2 horas. Jamais deixar a pessoa um dia fazendo o teste. Isso não pode acontecer. No máximo 2 horas, você já faz um teste, já tem uma ideia de quem é a pessoa. E olha muito bem as redes sociais, porque às vezes a pessoa é muito boa, mas o marido já não é tão gente boa assim, e de repente você está trazendo uma pessoa que depois você não consegue mandar embora. Quem já passou por isso entende o que eu estou falando, entende. O Carlos está respondendo para várias pessoas aqui. Olha a Cleneide, minha aluna. Cleneide, eu vou ver tua pergunta, hein, Cleneide? Quando o aluno faz pergunta, eu puxo a orelha, né? Como eu posso administrar o atendimento presencial e virtual? Pois minha equipe não estão conseguindo conciliar isso e acabam trazendo insatisfação dos meus clientes. Cleneide, eu não entendi sua pergunta. Administrar o atendimento presencial e virtual? Às vezes são os clientes Primeiro, que estão dentro da loja e dos aplicativos, que talvez seja virtual. primeira coisa que eu faria seria, eu gosto muito de nomear todas as insatisfações dos seus clientes, todas as reclamações. E a segunda coisa que eu faria era sentar com a equipe e falar, estamos com essas reclamações, como é que a gente resolve? Porque a sua equipe, Cleneide, vai saber resolver muito melhor do que você, porque você não está no atendimento. O empresário não está no front. Então, quando a gente tem um problema que é ali no front, né, traz o problema para a equipe e resolve com eles. Mas primeiro eu nomearia, porque insatisfação é um adjetivo. Adjetivo eu não consigo fazer nada com ele. Adjetivo não serve para nada, só serve para gerar confusão. Insatisfação pode ser qualquer coisa. Pede para o teu cliente traduzir o que é insatisfação e falar exatamente o que é que está acontecendo. Se é atraso, se é demora no tempo de atender a pessoa, ou se a pessoa não tem conhecimento técnico sobre aquilo. Às vezes também o atendente não tem conhecimento técnico, né? Então, nomeia exatamente o que está acontecendo sem adjetivos. Sem adjetivos. Isso é super importante. Carmen, você acha válido estar ofertando uma gratificação para os colaboradores que fazem procedimentos corretos? Olhem isso. Você contratou uma pessoa para trabalhar na tua empresa. Você contratou uma pessoa para trabalhar para você 44 horas e você a contratou para fazer os procedimentos corretos. Você não contratou a pessoa para errar. Você só vai poder fazer uma promoção, algo assim, quando a pessoa te apresenta algo a mais.
É igual quando você quer pagar para a pessoa não faltar. Você quer pagar para a pessoa que não chega atrasada. Não faz sentido, não faz sentido. E gratificação é algo que não tem na nossa lei. Desde 2017 existe um bônus por desempenho, mas é quando você documenta que esse desempenho foi muito superior ao esperado, e não quando a pessoa faz o procedimento correto. E esse bônus também pode ser feito no máximo 2 vezes ao ano. E assim como o PLR, que também ele vai avaliar tudo sobre a pessoa, né, que é participação de lucros e resultados, é uma lei, e que também só pode ser pago 2 vezes ao ano. Agora, gratificação para quem faz certo não é para fazer errado. A pessoa não foi contratada para te dar prejuízo. Por isso que eu te falo de fazer toda a descrição das atividades junto com a pessoa, de criar o procedimento junto com a pessoa, para que ela tenha bastante clareza. E eu acho muito bacana quando a gente chama as pessoas de colaboradores e tudo mais, mas não é o que diz a lei. A lei chama de empregado-empregador. Porque a pessoa procura na internet emprego. Ela não procura colaboração. Né? Então, ela procura emprego. Funcionário é funcionário público, funcionário que trabalha prestando serviços para o governo, prestar um concurso, é para fazer funcionar a empresa. Para que a nossa empresa possa crescer, nós somos empregadores e somos os responsáveis. Pessoal, a CLT inteirinha é para proteger os empregados. Só tem o artigo 2º, uma palavrinha deste tamanhozinho, que ela é em seu benefício. Bem pequenininha. Lá está escrito que você dirige a operação, você dirige a forma com a qual o emprego é feito. E muitas vezes o empregador não usa essa palavrinha que é a favor dele. Não cria as regras, não cria as normas, não cria as políticas, não faz as descrições de cargo, não faz os procedimentos, e aí você está abrindo mão da única palavrinha que é a teu favor, que está lá no artigo 2º da CLT. Carmen, como fazer a descrição da função junto com a equipe? Só tem empregado que não tem ideia do que ele realmente faz. Porque ele faz o que mandam. Edilma, você vai se surpreender, ok? Se são pessoas muito simples e humildes, fica próximo, entrega a folha, pede para eles preencherem tudo aquilo que eles fazem, e eles vão preencher do jeitinho deles. E tá ótimo. Eles vão saber o que eles fazem. E se você tiver uma equipe onde todo mundo só vai fazer aquilo que for mandado para fazer, como é que você vai tirar férias, Edilma? Pensa comigo. A pandemia vai passar, eu vou viajar. Vocês não vão mais me ver aqui nesse cenário, aqui em casa, não. Se a pandemia passando, vocês vão me ver em qualquer parte do mundo, né? E vocês vão estar aí mandando as pessoas fazer o que elas precisam fazer, ok? Pessoal, dentro de casas pode existir, casas de família, pode existir a faxineira que vai trabalhar diarista, quinzenal e tudo mais. Em empresas, você pode até sugerir que essa doméstica, que não tem nada, ela abra de repente até um MEI, e com esse MEI, ela pode emitir uma nota fiscal para você. E o custo do MEI, ela paga de impostos R$54, mas é um dinheiro que depois, se de repente ela engravida ou se ela sofre um acidente, ela tem um apoio de INSS e ela recebe depois. É como nós que pagamos INSS, a gente não tem que pagar INSS, seja nosso, seja do Prolabore, seja dos empregados, os empregados também têm. Eu sugeriria que ela abrisse um MEI e aí ela pode estar apresentando a tua nota. Trabalho esporádico, a gente tem que fazer a retenção do RPA. Sempre que a gente tem uma pessoa, não existe freelance, você tem que pagar a parte do governo, tem que pagar a parte do INSS, não tem jeito. Ok, pessoal, uma ótima sexta para vocês.